Olá para você, começa mais uma edição do Lounge TRT para a gente bater papo, saber sobre coisas, falar sobre a vida e hoje muito mais sobre a vida de uma forma mais profunda. Está aqui comigo o psicólogo Douglas Amorim, psicólogo e tem um currículo imenso, vasto. Douglas, primeiro, muito obrigado por atender o nosso convite, seja bem-vindo. Obrigado pelo convite. É sempre muito prazeroso falar e sempre muito importante dividir a nossa história, a nossa trajetória, né? Poder se inspirar e inspirar as pessoas também. Quando a gente vai fazer o programa, né, quando a gente vai fazer os roteiros, vai fazer aqui a agenda de convidados, há indicações de diversos tipos. A sua indicação chegou como um excelente profissional, como um escritor e um currículo vasto. Me conta um pouquinho sobre esse currículo. O que é ou quem é o Douglas Amorim? É legal, né, quando a gente sabe que alguém nos indicou assim, né? Porque isso é uma prova de que de alguma forma você tocou aquela pessoa, né, assim, de uma forma positiva. E eu acho que foi também por causa dessa trajetória, né, da forma que eu me construí. Eu sou cuiabano, nasci em Cuiabá e eh, estudei minha vida toda em escola pública e fui o primeiro da minha família a ingressar numa faculdade como bolsista do ProUni na época. Entrei em 2006 na faculdade. Nunca pensei em ser psicólogo. Essa é uma coisa engraçada, né, porque as pessoas normalmente sonham com as coisas, né, eu não sonhava com isso. Minha meta era poder ter uma profissão, poder ter um trabalho, né, e aí conseguir essa bolsa como, pra cursar psicologia. E aí depois que eu entrei, eu falei: "Caramba, olha todas as outras coisas que eu me dedico ao longo da minha vida, que é ler, que é poder entender como funciona o comportamento, que é entender como funciona as dinâmicas relacionais, eu vou conseguir poder oferecer para para essa profissão". Me formei em 2010, então começo a atender, dentro da clínica já em 2011 eu começo a atender, e eu mantinha em paralelo o trabalho como gestor de RH, né, psicólogo organizacional. E pensando assim, Vinícius, eu acho que eu nunca vou conseguir viver de clínica, né, acho que eu nunca vou conseguir trabalhar com isso apenas como a área principal, né, do meu trabalho. E aí isso foi funcionando ao longo do tempo. Eu comecei fiz na época, uma um curso como terapeuta cognitivo comportamental, que é uma especialidade de atendimento terapêutico, e a partir disso, fui, desenvolvendo, né, um jeito e uma forma de trabalhar dentro da clínica. Sou psicólogo, sou gestor de RH, na época eu também fui membro da SLAC, da Sociedade Latino-Americana de Coaching, que na época era uma área importante, diferente do que foi se transformando depois. Fiz também um curso de existencial humanista, que na época eu compreendi que eu teria mais braços e ferramentas, né, com a terapia cognitiva comportamental, que é uma terapia baseada em evidências, que é mais fundamentada dentro de técnicas que oferecem resultados, né, para os pacientes. E, enfim, desde 2011 eu trabalho dentro da clínica como psicólogo clínico. 2011 para cá são 15 anos? 15 anos. Ajuda o rapaz de humanas, pelo amor de Deus. 15 anos, também de humanas, mas são 15 anos. Desse tempo todo ouvindo histórias, ouvindo pessoas, o que isso trouxe de carga para a tua vida? É uma coisa engraçada, porque as pessoas elas, tem essa coisa do psicólogo só ouve, né, e aí as pessoas que são mais próximas de mim, conseguem entender a carga do final de um dia, de ter conseguido atender 7, 8 pessoas, dependendo de como é organizado o dia, né. E eu falo assim: "Imagina você, são 7 horas, né, 6, 7 horas, você dedicado exclusivamente a escutar, compreender e fundamentar alguma devolutiva de orientação para aquela pessoa". Então é como se fosse um trabalho. Eu brinco que é como se fosse um trabalho de motorista. Imagina você dirigir por 7 horas, todo mundo que já viajou sabe como é isso. Você se sente exausto no final do dia, porque você precisa ter uma atenção plena sobre aquilo que você está escutando, né. Então, talvez a carga de questão que tenha trazido para minha vida é o quão é importante você estar, descansado e dedicado a quem você está escutando. Exemplo,
eu não atendo se eu estiver me sentindo fisicamente mal. Independente do grau que seja isso, né, seja uma dor de cabeça muito profunda, um mal-estar no corpo ou um cansaço, em respeito ao paciente, né, eu não posso atendê-lo, né, porque a às vezes aquela aquela sessão é a sessão mais importante para aquele paciente, né, então às vezes ele merece uma atenção completamente que eu vou dar para ele, que de repente o mal-estar não vai me permitir entregá-lo. Eu falo até com a minha psicóloga, inclusive já tive experiências de conviver com sacerdotes, né, e aquelas pessoas, né, que estão ali atendendo também, né, lógico, numa vertente diferente, mas ouvem Sim. também, né, e eu via o cansaço que era de um padre amigo meu, após atender 10, 15 confissões, né, ao longo do dia. Então, assim, a carga ele se sentia mal pelo problema das pessoas, ele se sentia triste, então tem toda aquela essa emoção também existe nos psicólogos ou já é uma coisa que você se acostumou? Quando a gente está se formando no curso, a gente, compreende que tem um espaço entre o que é você e o que é você como profissional, né. Então quando esse espaço ele é respeitado e você tem técnicas para lidar com ele, você não traz a carga para si. A gente, encerra turnos, então, agora sentado na frente do paciente eu sou psicólogo, o paciente sai da minha frente, eu já não sou mais psicólogo. Eu não sou psicólogo dele, eu não sou psicólogo como pessoa. A partir daqui eu vou ter outros papéis, né. A partir daqui eu brinco, né, que quando eu tiro, o blazer, né, quando eu entro no carro já tiro o blazer, né. Quando eu tiro o blazer, esse blazer eh, eu me desvisto desse lugar, né. E eu acho que talvez uma dificuldade, por exemplo, para alguém nesse bom exemplo que você traz como um sacerdote, é isso, quando para isso, né? Se a pessoa me procura depois como um sacerdote, como um padre, como um pastor, como né, qualquer função nessa área, que é uma área também muito importante. Quando que acaba aquilo? Quando eu deixo de ser aquilo? Quando eu encerro essa posição? Eu acho que na psicologia a gente faz isso de uma forma mais técnica por justamente ter esse espaço, né? Que é muito bem também negociado com o próprio paciente. "Ó, a partir daqui eu já não sou mais psicólogo, se me encontrar em qualquer outro espaço, eu não sou seu psicólogo. Se me encontrar no bar, no show, no supermercado, ali eu não sou psicólogo", né. Então a gente tem uma outra posição social diante um do outro ali, né. Agora uma coisa interessante que eu sempre me perguntei é quem é que corta o cabelo do barbeiro? Aí a partir desse pensamento popular também, psicólogo vai em outros psicólogos fazer terapia? Com toda certeza, é quem cuida de quem cuida, né, que é uma expressão que a gente usa bastante. E a gente até brinca, né, que é o esquema de pirâmide mais bem feito, né, o psicólogo que tem pacientes, que também procura outro psicólogo, que o psicólogo dele procura outro psicólogo, porque no final não é sobre, inabilidade emocional, não é sobre quem sabe mais ou sabe menos da vida. Eu não sei mais da vida do que você, do que qualquer outra pessoa de outra profissão, do que qualquer outra pessoa que não tenha profissão. Não é sobre isso, é sobre o espaço que a terapia, que o outro profissional, eh oferece para que você fale, escute o que você está falando, porque muitas coisas a gente organiza na cabeça, mas muitas coisas a gente organiza apenas quando se põe a falar. Então quando eu sento diante de um outro profissional, eu começo: "Então, eu nem sei o que eu vim falar hoje, mas, como eu estou me sentindo agora, eu estou me sentindo desse", a gente se põe a falar, a gente vai organizando, e quando a gente vai organizando, Vinícius, a gente vai limpando, a gente vai compreendendo, a gente vai deixando questões fora, incluindo outras, né. Eu brinco com o paciente, eu digo assim para ele: "Quando você senta na minha frente e se sente, entre aspas, obrigado a falar, você passa a pensar com a boca. E quando você pensa com a boca, você automaticamente se organiza, porque você fala: "Poxa, eu tô aqui, são 50 minutos, eu preciso falar". E aí você começa a falar, e aí você organiza, né. Então sim, a gente procura outros profissionais, porque a gente precisa desse espaço. E esse espaço não está garantido dentro dos relacionamentos, porque a gente também lida quando está dentro dos relacionamentos com a expectativa do outro, do esposo, da esposa, do pai, da mãe, mas quando eu estou diante de um profissional, eu não preciso lidar com a expectativa dele. Eu estou ali como uma pessoa, como um espaço livre.
Quando a gente começou o bate-papo em off aqui, a gente contou a história do outro e falamos dos nossos pais, né, dos municípios que vieram. E interessante tanto desse aspecto de menores cidades, quanto do aspecto de pessoas mais velhas. Antigamente tinha-se, na verdade eu falo antigamente, mas quero fazer essa pergunta para você hoje. Existia um preconceito sobre se fazer terapia, Uhum. não é? Até vou aproveitar os nossos pais já com idade e dizer, o meu pai, por exemplo, teve um problema de saúde, só agora eu consegui fazer com que ele fosse falar com um psicólogo naquele momento. Mais anos atrás, se eu falasse isso para o meu pai, ele ia falar, e vou usar um termo chucro, que era coisa de pessoas Não sou com louco. problemas que eles falavam era, que não está em juízo perfeito com as faculdades mentais, né, gostava de falar assim. Mas era uma pessoa, hoje a gente fala é louco, né, no português bem dito. Está mudando isso? A gente tem uma percepção diferente hoje em dia? Eu acho que a principal questão é como as informações chegavam para as pessoas, né. Porque quando eu não conheço algo, eu, eu tenho uma tendência a pegar aquilo que eu não conheço e associar alguma coisa que eu já conheço. Então saúde mental, né, para principalmente a geração Y, né, a geração Y não, a geração X, né, que é essa geração 50, 60, meados de 70. Para essa geração, a saúde mental era um sujeito que não dava conta de si mesmo, literalmente, alguém que precisava de, que não era funcional em nenhuma área, alguém que saiu do juízo, que se põe em risco, que põe em risco uma outra pessoa. Então para essas pessoas, se elas não estavam nesse estágio, elas não precisavam, então eu não sou louco para procurar ajuda com saúde mental, né. Eu estou triste, eu estou passando por um luto, eu estou passando por uma situação, mas eu não preciso. Conforme as informações elas foram chegando, né, conforme as pessoas foram, compreendendo como funciona a terapia, como funciona a psicologia, o que é saúde mental, elas vão se abrindo para buscar aquilo, porque elas passam a compreender. Então já não tem mais uma associação de um pré-conceito, de um conceito anterior. Tem agora um novo conceito, uma nova forma de olhar para aquilo, e elas acabam se abrindo. E aí quando elas se abrem para isso, elas conseguem, enfim, obter os benefícios dessa busca. E aí quando tem os benefícios, a mudança de fato, alcançou elas. A maioria da sociedade, numa visão futurista de um psicólogo, vai conseguir interpretar desta forma que você acaba de dizer a psicologia, ou já está, talvez, das novas gerações, conseguindo enxergar dessa maneira? Eu acredito que sim, até porque, eu acho que nós, a partir do momento que nós experimentamos alguma coisa e nós, nos abrimos para o benefício do que aquela coisa nos traz, nós viramos, panfletários daquilo, né, nós vamos, dividir a nossa experiência com as outras pessoas, nós vamos indicar para as outras, nós vamos conseguir identificar dentro, eh eh, ali de uma fala de um amigo, de alguém, de algum familiar, que olha, eu acho que um profissional de psicologia poderia te ajudar, um psiquiatra poderia te ajudar. E então eu acredito que sim, essa é uma tendência que não tem retorno, que ela é crescente, e também tem uma questão da democratização, né. Então vai aumentando o número de profissionais, eles vão abrindo espaços em várias camadas dentro da sociedade, e isso acaba sendo uma tendência que foi intensificada por conta da própria pandemia também, né. Foi só na pandemia que os psicólogos brasileiros, por exemplo, puderam fazer um atendimento mais universal online, né. Hoje eu tenho pacientes que eu nunca conheci pessoalmente, que eu atendo online há muitos anos, né. E essa tendência que foi intensificada pela pandemia, né, por essa busca por terapia, eu acho que é uma tendência que ela é imparável e é importante que isso seja dessa forma. Você atende bastante também pessoas que estiveram em situação de, relacionamentos abusivos, né, isso tem crescido, ou essas pessoas, crescem os relacionamentos abusivos, ou crescem as pessoas que entendem que estão no relacionamento abusivo e buscam sair disso? Eu acho que a informação alcançou a maioria das pessoas, as pessoas sabem o que elas estão vivendo.
E quando elas me buscam, elas não buscam com a dúvida, elas buscam com a certeza de que elas estão numa relação abusiva, ruim, independente se seja, de natureza romântica, sexual ou familiar também, né, porque tem muitos pais que também, estão nesse lugar de pais abusivos. Mas quando elas procuram para desenvolver a habilidade para poder lidar, desenvolver a capacidade para poder sair, né. Então eu acho que a informação ela alcançou muitas pessoas, mas tem muitas pessoas que ainda buscam o desejo de desenvolver habilidade para poder parar aquilo, porque não é fácil, né, porque se fosse fácil, a informação já libertaria as pessoas não são mais ignorantes nesse sentido, elas sabem, mas o que falta para elas é como fazer aquilo, me ajuda a desenvolver habilidade para fazer isso, me ajuda a lidar com a culpa de repente ter que, reduzir o contato com pais abusivos, me ajuda com a culpa de encerrar um casamento que para mim não é bom, mas que eu tenho filhos, me ajuda a lidar com, como eu faço para sair de um mecanismo onde eu me vejo agora quase dentro de um cativeiro afetivo emocional que eu não consigo sair. Também tem as questões, além do relacionamento abusivo, que tem sido, né, noticiado muito mais hoje, casos acontecendo para cima e para baixo, também tem muita gente adoecida por conta de trabalho. O que fazer nessa situação? O trabalho sempre foi uma parte muito importante, ele funciona para as pessoas como uma espécie de boia de salvação, né, então assim, eu preciso do trabalho, eu dependo do trabalho para poder sobreviver. Só que nós vivemos tempos em que a produtividade ela é uma coisa que as pessoas se cobram 24 horas, até mesmo dentro de hobby, sabe. Você vê a pessoa começando a fazer, sei lá, crossfit, beach tênis, bicicleta, corrida, daqui a pouco você vê a pessoa falando sobre tempo, sobre ela melhorar o tempo dela, sobre ela evoluir naquilo, e aí você fala: "Caramba, ela entra naquilo, de repente, por uma busca de saúde, para poder relaxar, para poder e de repente ela também está reproduzindo ali uma autocobrança de produtividade, de evolução que em determinado, ponto não precisava ser desse jeito, né. Então, esse adoecimento do trabalho, ele acaba fazendo com que as pessoas levem o sistema do trabalho para outras áreas da vida, em papéis que muitas vezes não são do trabalho, como, né, nós somos trabalhadores, mas também nós somos pai, nós somos, filhos, nós somos esposos, esposas, sabe, nós temos outro amigos, nós temos outros papéis que de repente aquela pessoa poderia, ter mais prazer daquilo, né. Então o trabalho eu acho que o principal sintoma do adoecimento do trabalho é você começar a levar esses parâmetros de produtividade do trabalho para as outras áreas. E eu acho que como ele exige da gente um tempo maior da parcela do dia para a maioria das pessoas, né, 8 horas, né, 10 horas de trabalho, eu acho que as pessoas têm uma dificuldade de deixar de ser um trabalhador mesmo dentro desses outros papéis. Uhum. E quanto ao trabalho, ainda sobre trabalho, quanto às empresas também, o que que elas podem fazer? O que que o psicólogo pode deixar de dica para que as empresas façam, para preservar a saúde mental dos seus funcionários? Eu acho que a principal questão é as empresas, né, os gestores, eles, se interessarem em conhecer o trabalhador, como aquele trabalhador as características dele, como ele pode oferecer para a empresa ou para aquele cargo ou para aquela função, algo muito singular, né, algo muito, dentro da estrutura daquilo que ele é, né. Exemplo, as funções elas são criadas e de repente as empresas, as empresas e os gestores querem encaixar o trabalhador dentro daquela função. E aí o sujeito, o trabalhador pode muitas vezes interpretar aquilo emocionalmente como uma espécie de violência. Então eu preciso dar conta, eu preciso fazer. Só que quando tem esse interesse em compreender o trabalhador e convidá-lo a oferecer dentro da sua história, das suas habilidades, para aquela função, tecendo aquela função a 4 mãos, essa sensação de violência se reduz e o trabalhador automaticamente, experimenta uma saúde mental melhor, porque ele se sente um colaborador daquela função, Uhum. e não apenas como alguém que precisa, lidar com aquilo exatamente como está sendo exigido. Uma coisa que me preocupa muito, e você pode me corrigir caso eu esteja errado, né, com um olhar profissional de quem tem know-how para dizer isso. Vi alguns amigos se consultando com o ChatGPT.
que isso tá tomando uma proporção grande e qual é o perigo disso? Eu sempre digo assim para as pessoas, a gente não tem como parar a tecnologia, os novos hábitos, mas a gente precisa ter bom senso pra gente, não é nem pelo outro, não é nem pela profissão, não é nem é pela gente, né, assim. E primeiro eu preciso compreender como funciona o algoritmo, como ele funciona, né, e no caso do ChatGPT, ele funciona ele funciona de um jeito que ele valida as tuas ideias. Então você pode perceber que toda vez que você for falar com o ChatGPT, a primeira coisa que ele faz, ele te elogia. Uhum. "Muito boa pergunta, é isso mesmo". E o perigo de ser validado o tempo inteiro é o resultado que inclusive já se teve, que o ChatGPT orientou um adolescente que cometeu um ato contra si mesmo, né. Infelizmente esse adolescente chegou a óbito, né. Por quê? Porque o algoritmo, ele te orienta inicialmente, né, ele te valida, orienta inicialmente, mas depois ele começa apenas a reforçar o ponto que você está trazendo. Ele para, porque ele foi feito para te agradar. Ele não foi feito para te confrontar. Ele não tem a inteligência, o know-how, a técnica suficiente, adquirida de uma forma humana, experiencial, para poder fazer furo no discurso de quem está ali falando. Então ele vai só reforçar. Então, você utilizar o ChatGPT uma vez ou outra para tirar uma dúvida, né, você está com uma questão angustiada, é completamente compreensível, mas você utilizar ele como um terapeuta, como um profissional da tua saúde mental, é você colocar as tuas mãos na mão de alguém que só vai reforçar as tuas ideias. E se as suas ideias não tiver nenhum tipo de furo pessoal, profissional, você corre o risco de ser orientado para sua própria destruição. No bate-papo a gente falou de coisas que as pessoas escolhem fazer por hobby ou até para melhorar profissionalmente. O Douglas escreve, né? Eu Escreve escrevo. e me conte como é que é essa. Eu escrevo e assim, a escrita ela sempre foi para mim um jeito de organizar as minhas ideias, né, assim. E uma forma de lidar com as minhas emoções e compreender. Eu sempre vi que todas as vezes que eu paro para escrever, eu prefiro escrever do que falar, eu prefiro escrever do que qualquer outra coisa. Porque quando eu paro para escrever, eu consigo eu sou muito mais, eu acesso muito mais aquilo que eu tenho adquirido ao longo da minha vida, né. Então a escrita ela sempre foi esse lugar, assim, um lugar de organização mesmo, né. E quando surge a internet, quando eu percebo que profissionalmente eu precisava alcançar as pessoas, né, eu precisava apresentar o meu trabalho, eu falo: "Caramba, olha, eu vou poder utilizar isso que eu sempre fiz, agora de uma forma, a me apresentar mesmo como profissional", né. E aí dentro do perfil que eu fundei, que na época se chamava Um Psicólogo em Cuiabá, eu mudei, ele tem um ano e meio, alguma coisa assim, agora é psidouglas.amorim. E eu comecei a escrever, eu comecei a alcançar as pessoas, eu percebi isso como uma ferramenta, eh, também de ajudar as pessoas, sabe. Porque quando as pessoas elas leem, elas se veem ali, elas veem aquilo de uma forma muito organizada, né, aquela escrita, elas, se sentem abraçadas de alguma forma, né, elas sentem: "Olha, isso aqui faz sentido e tal". Então a escrita ela sempre para mim foi desse jeito, primeiro para organizar as minhas ideias e com a internet eu percebi que eu ajudava também as pessoas a organizarem as ideias delas, né. Douglas, muito obrigado pelo seu tempo. Eu vou pedir de novo para vocês dizer o seu arroba para que as pessoas que estão nos acompanhando possam te seguir também. Dentro do Instagram é @psdouglas.amorim. Tá ótimo. Mais uma vez, obrigado pelo seu tempo. Sei que sua agenda é lotada, cheia de cursos, cheia de atendimentos, mas você tirou um tempo para falar com o ouvinte da TRT-FM, com o telespectador do YouTube ou da TV Assembleia. Muito obrigado. Agradeço eu. Obrigado, sempre à disposição. O nosso Lounge TRT volta na próxima semana. Eu vou aguardar a sua companhia aqui. Até lá.